Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu fiz para pintar os olhos da minha coruja do livro Floresta Encantada. Primeiro, eu usei a tinta PVA branca. Essa minha é aquela que eu já mostrei em vídeo, branco neve, mas se vocês não têm essa tinta, eu acho que dá para usar liquid paper, né, corretivo. Eu não testei, mas eu acredito que dê certo sim. E também usei esse pincel, esse meu é da marca Ceramic, número 8. Ele tem cerdas sintéticas, redondinho, mas vocês usem aí o que vocês se adequarem, se adaptarem melhor. Então eu iniciei cobrindo com tinta umas partes do olho da coruja. É bem importante que toda a área que a gente vai cobrir seja feita assim de maneira uniforme, né? Porque a gente poderia pensar em cobrir só esses tracinhos, mas aí não vai ficar bem, porque a tinta ela acaba deixando uma textura diferente. Então o ideal é que toda essa área fique homogênea, que ela fique assim bem parelhinha. Depois que eu dei uma primeira camada nos dois olhos, eu achei que as linhas ainda estavam aparecendo. Então eu esperei secar bem a tinta e depois eu dei outra camada por cima. Bom, gente, eu já aviso que vai ficar uma textura diferente, porque eu tô dando duas camadas. Essa camada tá ficando meio espessa. Então, seria bem interessante que se você quiser fazer essa essa ideia na sua coruja, que você teste antes para ver se você vai gostar do aspecto. Testa num papel separado. Depois que eu deixei essa tinta secar, eu continuei o trabalho usando um lápis preto comum. É bem importante que seja o lápis comum, não pode ser aquarelável para essa etapa. Mas se você tem uma caneta preta que você confia e que também ela seja à prova d'água, pode ser também, não tem problema. Então eu passei o lápis preto nessa faixinha que tem umas listrinhas, mas também é importante que a gente passe nessa parte preta maior, porque assim toda essa pupila fica uniforme, o preto fica bem regularizado. Agora, para colorir a íris do olho, eu usei um lápis vermelho, um laranja, um lápis amarelo e o branco. Eu estou usando aí os aquareláveis, mas também funciona se o lápis é comum. Depois vou mostrar para vocês. Então, com a cor laranja, eu iniciei fazendo risquinhos, tanto na borda inferior quanto na borda superior dessa íris. E nessa primeira parte, eu fiz esses risquinhos mais ou menos com o mesmo tamanho. Agora, ainda com essa mesma cor laranja, eu faço uns riscos maiores, assim, de forma aleatória mesmo. Com o lápis vermelho, eu vou fazer alguns acabamentinhos, assim, preenchendo um pouquinho mais essa parte colorida e também fazendo uns risquinhos aleatórios. Pode ser que você queira fazer um degradê usando outras cores. Então, o interessante é você escolher uma cor principal, a que vai predominar no trabalho, no caso eu escolhi o laranja, uma cor mais escura para ajudar no realce dos detalhes e uma cor mais clara. Essa cor mais clara ela vai ajudar tanto no aspecto da luz quanto no preenchimento do espaço, no preenchimento dessa íris. Então, com o lápis amarelo, eu vou preenchendo esse espaço em branco, só que eu não preencho completamente. Vocês vão perceber que tem ali uma meia lua que eu deixo em branco mesmo. Eu deixo sem colorir. Agora eu vou usar o lápis branco, mas a gente não pode esquecer de limpar a ponta do lápis. Então eu pego uma folhinha separada, dou uns risquinhos assim para tirar alguma cor que porventura tenha ficado de outro trabalho.
E aí eu uso o lápis como se fosse um esfuminho, porque assim a gente consegue homogeneizar as cores do degradê. Só que eu não vou passar ele em todo. Vocês vão ver que vai ter uma área, essa meia-lua, que eu deixo ele assim sem passar, porque eu quero que permaneça o branco para dar uma impressão de brilho no olhar. Nesse caso em específico, eu também percebi que usando o lápis, a gente consegue melhorar a textura da tinta. Então, por isso eu segui passando o lápis branco, porque eu vi que eu consegui amenizar essa textura áspera que as camadas de tinta tinham deixado. E para fazer aquele brilho do olhar, eu usei também a tinta PVA, fiz um tracinho, deixando assim um pouquinho de excesso, então fiz um tracinho. E aí, com o dedo mesmo, eu dei um puxão pro lado. E se você achar que ficou pouco brilho, vai ali, coloca mais um tracinho de tinta e faz o puxão de novo. Por isso que a gente usou lápis preto comum, porque se ele fosse aquarelável, na hora do puxão ia borrar o trabalho, levando o preto pro lado que a gente não queria. E você também pode retocar esse brilho, caso tenha ficado tortinho, com o próprio lápis preto. E eu aproveitei esse mesmo desenho para mostrar para vocês que é possível também colorir dessa forma usando o lápis comum. Eu tenho uma pad e aí então eu procurei fazer um degradê semelhante usando esses lápis. O passo a passo é exatamente o mesmo, não tem nada de diferente, então por isso eu vou deixar as imagens aí bem aceleradas, mas vocês vão ver no resultado final que a gente consegue praticamente o mesmo efeito. A única diferença é que de uma marca para outra acaba mudando um pouquinho as tonalidades das cores. Eu vou deixar lá no blog da mãe outras sugestões de degradês para fazer esses olhos, tanto usando lápis comum quanto aquarelável. Gente, eu também estou adorando as sugestões que vocês estão me passando para gravar vídeos. E, à medida do possível, eu vou sim gravando e mostrando para vocês. Esse é o resultado final, então, dos olhos da coruja. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!